Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Conceito do Meu Jeito. Hoje nessa live eu vou falar sobre como fazer lives e conteúdos em vídeo dos seus produtos e o raciocínio que está por trás dele antes e depois de apertar a tecla gravar. Então sejam bem-vindos. Se você está chegando por aqui agora e você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Simone Lien, estrategista visual e fotógrafa, e a pessoa aqui por trás de todo o conteúdo que você segue diariamente. Se você não segue, já aproveita para seguir. E aqui nesse perfil eu falo sobre como a imagem do seu produto define o quanto ele vale. Falo sobre empreendedorismo, principalmente para empreendedoras que querem valorizar os seus produtos e não sabem como. Aquela empreendedora que se sobrecarrega de encomendas, que está sempre correndo atrás das encomendas, mas não sabe como divulgar o produto de uma maneira que valorize o que ela faz. Então sejam bem-vindos. Hoje a live é interessante, é um tema que me pediram já há algum tempo. Se você tiver sugestões de temas, se você tiver dúvidas, também quiser uma live a respeito desse assunto ou os conteúdos diários, me manda nos comentários, pode me chamar nas caixinhas das mensagens particulares. Eu estou sempre aberta a receber o retorno de vocês, as dúvidas de vocês, para trazer cada vez mais conteúdos direcionados. Oi, Estela, seja bem-vinda. Como que você está, Loiva? O Instagram demora um pouquinho para avisar as pessoas que estão ao vivo. Hoje em dia, aquela bolinha que vocês ficam esperando da live para mostrar que está ao vivo, essa bolinha nem sempre aparece. Então, por isso eu sempre oriento. Se você quer acompanhar a live desde o início, não quer perder o início. Não está com frio? Não, está calor aqui. Nossa, está um super calor aqui. Isso aqui até está a mais. É só para não ficar tão com o braço de fora, mas aqui está calor, bem calor. Então seja bem-vinda, já me dá aquele oi, se o som está bom, a imagem aparentemente está boa, está clara. E já me dá aquele oi para eu saber se o som está bom. Se você está vendo gravado, aí está muito frio, que estranho. Não, aqui está bem calor, bem calorzinho. Bom, pode ser que eu esteja com calor. Entrando, né, na menopausa, eu acho que a gente fica com calor. Então, se você está vendo gravado, me conta nos comentários qual o tipo de produto que você vende. Aqui é um perfil que eu comecei a fazer lives recentemente e eu não conheço todo mundo. Se você não me conhece, eu venho de um outro perfil. Meu outro trabalho é relacionado ao artesanato. Eu sou professora de pintura há 23 anos. E lá, a turma que vende lá pra cá, eu conheço todo mundo, sei o que cada uma vende. Mas se você está vendo esta live, nunca se apresentou, a gente não se conhece, coloque nos comentários o que você vende. E aí a gente passa a conhecer, eu conheço o seu trabalho, conheço o que você faz e faço conteúdos direcionados para o seu nicho. Aqui nesse perfil eu abordo nichos diversos, mas se você me disser o que você vende, fica mais fácil de eu criar conteúdos a respeito disso. Então, na live de hoje, eu vou falar exatamente sobre como fazer conteúdos em vídeo, como fazer lives. É um pedido que já me pediram mais de uma vez, como fazer lives e como fazer conteúdos em vídeo. Porque eu sempre brinco que fazer lives não é só ligar a câmera, porque se fosse fácil assim, eu faria lives todos os dias. Severina, seja bem-vinda. Franciele, seja bem-vinda. Então, se o conteúdo fosse fácil, eu faria todos os dias e não é assim. Existe toda uma metodologia por trás de uma live, por trás de um conteúdo em vídeo. A proposta aqui é falar do raciocínio que existe por trás desse conteúdo, como que é a construção de um conteúdo levado a sério. Então, boa noite, eu faço crochê e tenho dificuldades em vender. A dificuldade em vender, ela é meio que unânime, viu, Severina? Ela é unânime, por isso que eu estou aqui diariamente dando sugestões, dando orientações, para que vocês
mudem a forma de enxergar, a intenção por trás daquilo, porque tudo começa na intenção. O pessoal do artesanato, eu mapeio muitos nichos. Como eu sou do artesanato, eu sou da fotografia, eu estudo marketing, eu mapeio muitos nichos. E o artesanato, o nicho do artesanato, ele é feito de pessoas, a maior parte, que começaram lá atrás, pessoas que não estão acostumadas com a internet, pessoas que acabam vendendo para parentes, familiares, vendem por indicação. Então, quando esse artesanato precisou ser divulgado pela internet, realmente essa dificuldade cresceu na mesma proporção da tecnologia. Toda semana a gente tem recursos novos e toda semana a gente tem uma dificuldade a mais para enfrentar, principalmente se nós somos das antigas. No artesanato, eu estou há 23 anos, então quando eu comecei, não existia nada de rede social, nenhum tipo de divulgação pela internet. Nós dependíamos de feira, nós dependíamos de indicação. E quando tudo isso começou, nós tivemos que aprender na marra, se adaptar, e ainda existe uma dificuldade para algumas pessoas, porque eu me especializei em ser uma mentora de vendas através do recurso visual. Você vai encontrar outros tipos de mentoras de vendas. O meu propósito é te ensinar a vender através de uma percepção de valor maior do seu produto, que é feita através da foto, que é feita através da divulgação. Então eu entendo essa dificuldade de vender porque ela é meio unânime, principalmente para quem é das antigas do artesanato. E quem é do artesanato, justamente por não ter crescido aqui dentro da internet, meio que trabalha no amadorismo. Eu sempre falo do amadorismo aqui, não é pejorativo, não é que o seu trabalho não tem qualidade. O amadorismo é quando a gente não tem uma intenção profissional daquilo que a gente está fazendo aqui dentro da internet. Você faz de forma profissional o seu produto, mas a divulgação dele não é profissional, porque você, de repente, não sabe fazer, não estudou a respeito. Então, existe realmente essa dificuldade. E esse tema de como fazer lives, de como fazer vídeos dos produtos, dos processos dos produtos, do backstage, lá dos bastidores, foi um tema que me pediram. Então, se vocês tiverem sugestões para os próximos temas das próximas lives, é só depois deixar nos comentários. Então, eu vou falar hoje sobre como fazer a live, como fazer esses conteúdos, e o que eu vou falar, vez ou outra, cabe só para a live, vez ou outra, cabe só para o conteúdo, mas a maior parte encaixa-se nos dois. Eu não sei se vocês já fizeram lives, se vocês já fizeram live shop, se vocês já fizeram lives para divulgar o produto de vocês. Se vocês fizeram, me deixa aqui nos comentários se vocês fizeram e qual foi a dificuldade que vocês tiveram nisso. E o conteúdo em vídeo, que é o conteúdo gravado, que pode ser o Reels, pode ser... Antigamente ele ia para o IGTV, como eu falei, o Instagram vai mudando. Esse conteúdo é gravado, também existe uma dificuldade a respeito dele, como construir, não sei nem por onde eu começo. Então hoje a live é a respeito disso. Então o que eu quero mostrar para vocês? Em primeiro lugar, que toda live, todo conteúdo que você faz, então por exemplo, eu vendo cursos, eu faço os conteúdos gravados, eu faço os conteúdos ao vivo, independente de qual deles, todos os meus conteúdos, 100%, eles são roteirizados. Nada sai da minha cabeça de imediato. Eu não abro uma live e aí eu vou pensar no que eu vou falar. Eu não faço nada de improviso. E essa é uma dificuldade. A pessoa abre e acha que no improviso ela vai dar conta daquilo, e não é assim que funciona. Então, todas as minhas lives, todos os meus conteúdos, eles são roteirizados, porque isso me gera uma facilidade de não me dar um branco na hora que eu estou fazendo. As lives que eu abro aqui nesse perfil, comecei agora, porque o meu perfil ele travava as lives, então essa é a terceira live. As daqui, elas precisam mais ainda serem roteirizadas, porque é uma live que ela é o tempo inteiro falada. Se eu não tiver uma ordem para seguir, eu vou acabar esquecendo informações importantes. Lá no meu perfil de pintura, onde eu ensino a pintar, já é um pouco mais fácil de fazer uma live,
porque eu vou seguir realmente o passo a passo da pintura. Eu vou abrir, eu roteirizo só os primeiros minutos, que são os minutos onde eu preciso dar informações importantes, mas o andamento da live, ele acontece naturalmente, porque lá eu sigo o passo a passo da pintura. Eu pintaria aquilo fora da live daquela mesma maneira. Mas quando você abre uma live onde você precisa só falar, então ela precisa ser roteirizada. Então eu vou mostrar para vocês todas as minhas lives. Eu faço os roteiros. Logicamente não é um roteiro completamente descritivo, porque eu não vou ficar lendo isso na live. São apenas os pontos principais organizados na ordem que eles precisam ser, para que eu não esqueça. Então, as 2 primeiras lives, vocês nem me perceberam olhando esse roteiro. Nem me perceberam. Hoje eu vou mostrar para vocês que eu vou ler o roteiro para vocês verem como que funciona. Então, por exemplo, a gente vai começar um conteúdo em vídeo, seja ele live, seja ele o conteúdo gravado. A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é qual é a intenção. Qual é a intenção desse conteúdo? De todo mundo, a intenção é vender. Todo mundo está na internet para vender. Nem sempre essa venda ela é feita de forma escancarada. Ah, entre aqui e compre o meu curso. Não necessariamente esse conteúdo ele é feito para uma venda direta. Entre aqui e compre o meu produto. Entre aqui e compre o meu curso. Não necessariamente, mas todas têm a intenção de venda. O que diferencia é a profundidade dessa venda, dessa chamada para venda. Então, por exemplo, quando eu faço um conteúdo ensinando vocês sobre composição fotográfica, lá no final, às vezes eu pergunto, você já faz isso no seu produto? Você já faz isso no seu perfil? Eu não estou te vendendo nada, mas só de você parar para pensar que você não faz naquele conteúdo, você não faz aquilo no seu perfil, já vira uma chavinha de que se você não faz, existe um aprendizado de que você precisa para fazer. E eu sou a pessoa que estou ali disponível para te dar esse aprendizado em algum momento, talvez você vire minha aluna. Então percebe, eu não fiz uma venda direta, eu não falei para você, compre o meu curso no link da biografia do perfil. Mas a minha intenção é vender, ainda que eu nem coloque isso. Eu estou te gerando um conteúdo que você vai perceber que ele está em falta aí no seu perfil, nas coisas que você faz. Então, é uma venda, mas é uma venda velada. Porque ninguém aqui na internet está brincando. Então, todo mundo, por mais amiga que você tenha, que você acha que a pessoa abriu uma live para conversar, com certeza ela está te vendendo alguma coisa. Ou ela vai te vender material, ou ela vai te vender um curso, ou ela vai te vender o próprio produto, mas ela está te vendendo ainda que velado. Então, a primeira coisa quando a gente vai abrir um conteúdo é a intenção. A intenção é vender, mas então eu vou decidir como eu vou vender. Eu vou vender mais velado, eu vou vender mais diretamente e em que tipo de conteúdo? Porque cada conteúdo ele tem uma função e cada conteúdo, por ter uma função diferente, ele tem também uma duração diferente. Então, por exemplo, se eu quero mais seguidores, eu não posso fazer um conteúdo ou uma live, um conteúdo muito técnico. Porque esse seguidor, provavelmente, ele está me conhecendo agora. Ele é um seguidor que a gente chama de frio. Seguidor que não conhece a gente fala que ele é um público frio. Então, provavelmente, esse seguidor, ele não te conhece. Então, eu não posso chegar aqui e falar termos técnicos de fotografia, porque ele não vai entender. Eu não posso chegar aqui e fazer um conteúdo muito longo, porque esse seguidor, se eu quero ganhar seguidor, esse seguidor não me conhece ainda. E ele não tem motivos para ficar tanto tempo me vendo neste primeiro minuto. Pode ser que num segundo conteúdo, num terceiro conteúdo, realmente ele pare para me ouvir mais tempo. Então existem os conteúdos que são mais curtos. Posso abrir aqui uma live curtinha, uma live de 5 minutos, 10 minutos, porque a live não necessariamente precisa ser gigante. A gente tem aquela coisa das lives da pandemia que eram enormes. Não necessariamente precisam ser.
eu posso abrir uma live de 5 minutos aqui para dar algum recado, para tirar uma dúvida de alguém, e ela ainda continua sendo uma live. Então, a duração do conteúdo tem a ver com a intenção do que eu quero. Eu quero seguidor novo, então esse conteúdo pode ser um conteúdo mais curtinho. Aí existem tipos de conteúdo. Vocês aqui no perfil, vocês percebem que eu faço aquele conteúdo fotografando produtos em menos de 1 minuto, que é um tutorial de cenário. Eu monto o cenário ali de uma forma rapidinha, uma forma interativa, com o cenário de uma maneira fácil que a pessoa consiga replicar. Então eu não dificulto, porque esse seguidor que está chegando, se ele encontrar uma dificuldade, ele não vai me seguir. Então é um tutorial gostoso de ver, com um passo a passo bem curto, porque esse seguidor vai se atrair pelo visual dele. Existe um outro conteúdo que eu faço, que é um vídeo de 7 segundos, que é um vídeo gravado, eu coloco só um título e a explicação didática dele está na legenda. O que é esse conteúdo de 7 segundos, 10 segundos? É um conteúdo feito também para atração de seguidores novos, porque ele é um Reels, e o Reels tem essa função aqui dentro do Instagram de ser entregue para pessoas que não conhecem a gente. E ele justamente é um conteúdo curtinho de 7 segundos, porque enquanto você lê a legenda, esse conteúdo fica passando. Você não vai conseguir ler a legenda em 7 segundos. Provavelmente você vai ler em 30 segundos. E esse conteúdo, a cada vez que ele se renova enquanto você lê, o Instagram entende de que você está interessada nesse conteúdo, ele passa a mostrar para mais gente. Então existe também esse conteúdo que tem essa intenção de trazer seguidores novos. Existe a live. O que é essa live que eu faço? Essa live que é mais comprida? É no sentido de gerar autoridade, de gerar posicionamento, de gerar identificação. É um conteúdo para que você me conheça, para que você conheça a minha didática, a minha postura, a minha forma de atender você como cliente, atender você como aluna. Então a live já tem uma outra função. Ela tem uma função de aprofundar a nossa relação, para que você confie em mim. Você, de repente, hoje você está chegando, você nunca me viu falar. Você não sabe o meu tom de voz, você não sabe a minha postura, você não sabe a minha didática. Então a live ela serve para isso, para que você me veja como uma autoridade no sentido de que eu posso ser sua mentora, eu sei do que eu estou falando, eu conheço a respeito deste assunto. Se eu ficar só no conteúdo curtinho, esse conteúdo não aprofunda a nossa relação. Porque conteúdo curtinho, até mesmo a inteligência artificial faz. E é aqui na live que eu vou te mostrar que eu posso sim te orientar, te guiar, porque eu sei do que eu estou falando. Então Márcio, seja bem-vindo, meu bem. Como que você está? Saudades de você, obrigada. Então é neste conteúdo de live que é mais comprido que nós estreitamos as nossas relações e você me conhece um pouco mais a fundo. E é aí onde gera identificação e confiança. Você está vendo aqui que eu sou uma pessoa real dentro de um perfil real. Então esse conteúdo também serve para isso. E existe também o conteúdo de venda direta. Uma live shop, uma live onde depois que eu te ensinar tudo, eu vou te oferecer o meu curso, eu vou falar sobre ele. Então existe também a live que ela é diretamente para venda. Todos os conteúdos são para venda, mas como eu falei, alguns têm a venda direta. E todos eles você pode escolher aplicar conforme a sua necessidade, a sua agenda. Por exemplo, justamente por existir roteiro, eu não consigo fazer uma live todos os dias. Poderia, mas eu tenho outras coisas para fazer também, então eu não consigo. Um conteúdo mais curtinho já é mais fácil. Outros nichos que não são visuais, as pessoas fazem todos os dias. Por quê? Porque ela simplesmente abre a tela, ela tem um tema que ela domina, ela vai discorrer sobre aquilo e todos os dias ela faz uma live, ela faz 20 conteúdos curtos que ela posta no dia.
O meu conteúdo já não dá. O meu conteúdo ele é visual. Eu preciso gravar cenários. Eu preciso colocar carrosséis, que são aqueles slides, com imagens. Então, o meu conteúdo já é um pouco mais elaborado no sentido visual, então eu já faço menos. Então, o conteúdo ele vai de acordo com o seu nicho, com a sua disponibilidade e também com o seu conhecimento, com o quanto você domina do assunto. Então, eu abro a live, eu tenho inúmeros assuntos que eu posso trazer para vocês. Algum momento, pode ser que eu não conheça o assunto que vocês me pedem, aí eu vou estudar. Logicamente, eu não sei tudo. Eu vou estudar para poder trazer para vocês de uma melhor maneira. Mas os conteúdos, então, funcionam assim. Qual é a intenção? A intenção é vender, mas dentro dela, os tipos de conteúdo. O conteúdo que é curtinho, o conteúdo que é um tutorial, o conteúdo que é você mostrando os bastidores, o conteúdo que você mostra uma mesa cheia de encomendas, esse gera confiança. Então, cada conteúdo tem uma função. Cada conteúdo ele tem uma função. Então, a primeira coisa é a intenção. O que eu quero? Hoje eu quero seguidores. Então, eu preciso fazer um conteúdo que pode ser mais leve, com menos repertório técnico, porque esse conteúdo precisa ser gostoso de assistir. Então, você começa da intenção. Depois da intenção, então vocês veem que eu assim, eu bato o olho aqui para poder falar para vocês qual é o próximo. Não tem problema nenhum, gente, vocês falarem para a audiência, olha, gente, eu estou seguindo um roteiro para que eu não esqueça de dar a informação para você. Não é vergonha nenhuma, tá? Porque também vai acontecendo disso gerar prática. Hoje eu já tenho mais prática, então as lives geralmente, de eu fazer esse roteiro, de eu ticar os pontos que eu preciso falar, meio que eu já vou decorando. Então, quando eu entro na live aqui, eu só bato o olho para ver se eu não esqueci nada, mas meio que já fica memorizado. Então, isso aqui, não tenham vergonha de falar, gente, eu vou abrir uma live aqui, eu vou falar para vocês sobre esse assunto, tal, e eu vou seguir um roteiro. Porque todo mundo segue roteiro, tá, gente? Alguns deixam explícito, outros não, mas todo mundo segue roteiro. Então, depois que você decidiu qual é a intenção e qual é o tipo de conteúdo que você vai fazer, se é curto, se é mais longo, se é tutorial, se é bastidor, se é mostrando encomenda, você vai definir qual é o seu público-alvo. Este público-alvo, muitas vezes a gente acha que ele é um e ele não é. Ele não é. Então, por exemplo, neste perfil aqui, agora eu comecei a fazer as lives. Agora eu estou conhecendo esse público diferente da pintura. Da pintura eu conheço há 23 anos. Eu sei com quem eu estou falando. Neste perfil, não. Neste perfil, todos os dias chegam seguidores novos que eu nunca conversei, eu nunca interagi. Então, pode ser que eu esteja falando de uma maneira, achando que eu estou atingindo esse público, e pode ser que não. Então, a gente precisa estudar o nosso público-alvo. Como que a gente estuda isso? Lá no método Clique de Valor, que é a minha especialização em fotografia estratégica, para empreendedoras, eu ensino também a mapear o seu público-alvo. Mas como que eu sei qual é o meu público-alvo? Eu faço pesquisas, eu tento aqui que vocês interajam nas caixinhas de pergunta, então eu coloco caixinha de pergunta para perguntar qual é a sua dificuldade, da forma como você escreve, eu sei se você é uma pessoa mais receptiva, mais séria, que tipo de pessoa que você é, que tipo de artesanato que você é. Aí eu vou para a parte de pesquisa. Então, por exemplo, eu vou lá no YouTube, pegar vídeos de artesanato. Aí eu vou ver os comentários dos vídeos, para eu ver o que existe de dúvida com relação ao nicho de vocês. Então, eu vou fazendo pesquisas para que eu entenda qual é esse público-alvo. Pode ser que em algum momento eu erre, não atinja, mas é assim que a gente faz. Por quê? Porque para este público-alvo é que eu vou direcionar o meu linguajar. Então, se eu fosse, por exemplo, estivesse fazendo uma live sobre tributação judiciária, não sei, um termo desse. Eu poderia realmente falar termos técnicos, porque esse público que ninguém vai entrar numa live de tributação sem conhecer o mínimo do assunto. Se eu entrar numa live de imposto, tributação, eu vou achar que a live é em grego, porque eu não vou entender absolutamente nenhum termo do que eles falam. Então,
justamente ele conhecendo o público dele, ele pode falar esses termos. Então a gente precisa conhecer o nosso público. Se o seu público é de clientes, então, por exemplo, você abriu uma live para mostrar os seus produtos, uma live shop, você está fazendo uma live para clientes. Você conhece qual é a renda desses clientes? Porque essa renda direciona a forma como você fala. Se eu sou uma pessoa que estou falando de repente para um público bem simples, uma renda mais baixa, eu posso falar de mais maneiras de pagamento, porque eu sei que esse público tem uma dificuldade maior de pagamento. De repente, esse público não se importa se eu falar gíria, esse público não se importa se eu tiver muitos vícios de linguagem, porque é um público mais simples. Mas se de repente eu vendo velas aromáticas, chiquérrimas, para um público mais elite, eu já não posso falar gíria. Eu já tenho que ter uma postura melhor. Então você precisa conhecer o público para o qual você vai falar nesses conteúdos que você faz. Tanto as lives quanto o conteúdo gravado. Então, intenção é a primeira. O público-alvo é a segunda etapa da criação de um conteúdo. E também eu preciso conhecer a jornada desse cliente. Em que momento de compra ele está? Ele está entrando só para conhecer meu trabalho? Ele já está no momento de compra? Porque de repente você está fazendo uma live para clientes novos, elas ainda não conhecem você. Se você fizer uma live que não seja live shop, porque a live shop ela é para isso, para venda. Mas você faz conteúdos todos os dias só para venda, pode ser que você canse esse público, porque ele ainda não te conhece, ele não está no momento de compra ainda. Então você precisa alternar conteúdos onde você se mostra, onde você cria identificação, onde você cria espaço para essas perguntas, para essas pessoas tirarem dúvidas, para depois você fazer um conteúdo de vendas. Até aqui tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Me dá um oi para eu saber se a live não está travada. Porque às vezes trava, e eu fico falando sozinha aqui com vocês. Me fala um oi. Vou esperar vocês me darem um oi. Enquanto isso, eu bebo uma água aqui e continuo olhando o meu roteiro. Sim, ótimo. Então, o primeiro ponto é a intenção. Eu vou decidir o que eu quero do conteúdo, qual é o tipo de conteúdo. Depois eu vou decidir para que público, em que fase esse público está da jornada, se ele está pronto para comprar, se ele está só me conhecendo. E depois, de fato, eu vou roteirizar este conteúdo em vídeo, que pode ser a live e que pode ser o conteúdo gravado. Tudo ótimo? Ótimo, Loiva, obrigada. Como que eu vou decidir sobre o tema da live? Como que eu decido sobre o tema do vídeo gravado? Como que vocês decidem? Pode ser que eu abra da minha cabeça. Ah, hoje eu quero falar sobre tal coisa. Mas se eu ficar só no que eu quero, pode ser que eu fale com as paredes. Porque o que eu quero não necessariamente é o que você precisa. Porque desse assunto eu conheço. Então talvez eu ache que tudo é importante, mas para você não é. Então como que eu sei esses temas? Como que eu vou decidir qual é o tema do que eu vou gravar? Novamente, por pesquisas. Então eu pergunto aqui para vocês, apesar de vocês não responderem, eu pergunto. As poucas que respondem eu anoto quais os temas que elas têm. Eu entro nos perfis concorrentes, eu vou ler os comentários das postagens para ver o que as pessoas têm dificuldade, o que as pessoas perguntam para minha concorrente, porque eu sei que aquilo é uma dificuldade dela e pode se transformar num tema para mim. Eu entro novamente lá no YouTube, nos vídeos de vários nichos. Você vai entrar no vídeo do seu nicho. Eu entro em vários porque eu lido com empreendedoras de todos os nichos. Confeiteira, que faz vela, que faz crochê, então eu entro em vários nichos. Você vai entrar só no seu. Para te facilitar, você vai entrar só no seu. Delícias da Sun, seja bem-vinda.
Você vai entrar no seu para ver quais são as dúvidas das clientes que elas colocam no seu WhatsApp, as dúvidas que colocam nos seus comentários dos seus próprios posts. Então você vai mapeando dúvidas e isso você não vai fazer de um dia para a noite. Isso você vai fazer um banco de dados. Ah, eu preciso fazer uma live essa semana? O que tem sido o maior problema dentro da minha área? Vamos supor, você é confeiteira. Ah, eu estou tendo dificuldade com as clientes aceitarem que eu peça um pagamento adiantado. Você pode abrir uma live explicando por que você não aceita que ela pague só depois que a encomenda está pronta. Isso você vai educar o seu cliente. Você fala para ela no WhatsApp, mas você pode abrir uma live e falar, gente, vou falar sobre o meu método de encomenda. Meu método de encomenda, você precisa fazer a encomenda tantos dias antes, as formas de pagamento são essas. Você faz um conteúdo gravado, foi o que eu falei. A live não precisa ser gigante. Você pode usar como live e a própria live você deixa gravado, ela vira um conteúdo gravado. Ou você abre como se fosse uma live, abre a câmera como se fosse uma live, dá a informação, salve e isso vira um conteúdo para o seu perfil. Então, como que vai acontecendo esse tema? Eu vou fazendo esse mapeamento e eu vou anotando dúvidas, sugestões, dúvidas que estão lá na concorrente, temas que os concorrentes estão colocando em alta, porque às vezes tem um tema que está em alta, todo mundo está abordando, eu posso abordar também com a minha visão. Logicamente a gente não copia, ou pelo menos não deveria copiar conteúdo dos amigos, das amigas de área, mas se um tema está em alta, está todo mundo falando sobre aquilo, eu posso falar também. Então, qual é o tema? Decidir qual é o tema, qual que é a próxima etapa. Dentro daquele tema, eu vou começar a mapear, então, o que pode entrar. Então, por exemplo, eu vou falar sobre live, como fazer lives. Aí, aleatoriamente, eu vou lembrando de tudo que pode entrar dentro da live. Bom, eu preciso falar sobre roteiro, eu preciso falar sobre divulgação, eu preciso falar sobre público, eu preciso falar sobre aplicativos. Tá vendo que não está na ordem? O que eu vou fazendo? Eu vou anotando aqui num caderno bagunçado, só para eu não esquecer. Eu vou anotando. Aí tô lavando louça, lembrei de tal coisa. Ah, eu preciso falar isso. Vou lá, anoto. Estou no carro. Ah, eu preciso falar isso na próxima live desse tema. Não posso anotar. Eu abro o WhatsApp e eu mando um áudio para mim mesma. Eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesma. Não posso anotar, eu mando o áudio. Olha, falar sobre público na live tal. E eu vou fazer então esse apanhado dos assuntos que entram dentro desse tema. O tema é tal, o que entra dentro desse tema, eu vou colocando essas anotações e depois o que eu vou fazer? Eu vou organizá-las na ordem ou de execução, porque existem etapas que têm execução, a ordem correta, ou eu vou organizá-las de uma forma que fique clara para o meu cliente. Só um minuto, gente. Enquanto isso, a gente bebe água. Então, eu vou organizar essas informações de uma forma que seja executável e replicável. Então, não adianta eu te explicar fora de ordem. Então, por exemplo, lá no método clique de valor, eu falo sempre que ele funciona como um tripé da fotografia, mas existe uma ordem. Porque, por exemplo, não adianta eu te ensinar a fazer uma foto bonita, uma foto perfeita, uma foto profissional, se o seu perfil está todo bagunçado para receber um cliente. Porque ele vem pela foto bonita, mas quando ele entra no seu perfil, está tudo bagunçado, a biografia é mal feita, a biografia não fornece as informações necessárias, a sua foto da biografia é uma foto ruim, não tem link. Então, o que acontece? A sua foto bonita chamou esse cliente, mas ele não ficou, ele nem te seguiu, porque antes precisava ter organizado o seu Instagram. Não adianta eu te ensinar a divulgar
a ganhar seguidores, a engajar o seu perfil, se a foto não está bonita e se o Instagram não está correto. Porque você vai gastar dinheiro com divulgação e quando chegar é aquela coisa, a casa não está arrumada. Então tudo existe uma ordem. E o que eu faço então com esse roteiro? Aí eu vou colocar ele na ordem. Então aqui, este roteiro que eu fiz para vocês está na ordem. Primeiro, eu preciso decidir a intenção, para eu saber qual o tipo de conteúdo que eu vou fazer. Depois, qual é o público-alvo, para eu saber como é o meu linguajar, com quem eu estou falando, em que momento essa pessoa está. Então, eu estou colocando tudo isso na ordem. E aí, depois, eu vou fazer, então, relacionado aos temas, a explicação que eu preciso dar. Então, a live da semana passada foi sobre criatividade. Então, eu organizei. O tema é criatividade, dentro da criatividade. Qual é a ordem? Eu preciso falar que você precisa ter um olhar mais aberto, um olhar mais atento para os detalhes. Depois, você precisa ter um acervo mental, depois você precisa ter um acervo físico, e depois que você tem tudo isso, você precisa ter o conhecimento técnico. Percebe? O conhecimento técnico não vem antes. Não adianta eu saber ser criativa se eu não tenho um olhar apurado. Eu não vou conseguir colocar minha criatividade para funcionar se eu não tenho esse olhar apurado. Então, existe uma ordem. Então, dentro do tema que você escreveu, você vai colocar primeiro as informações desconexadas e depois você coloca elas em ordem. Quando você colocar em ordem, se você for uma pessoa mais treinada para o conteúdo, no caso de live, você pode colocar, a gente chama de bullet points, que são só os itens principais. Então, que nem eu coloquei aqui. Bolinha. Eu não descrevi aqui tudo que eu vou falar, porque senão isso vira um livro, uma apostila. Eu só coloquei que eu preciso falar sobre oratória. Aí eu vou falar sobre oratória. Eu preciso falar sobre dicção. E aí eu vou discorrer sobre o assunto de dicção. Então você precisa, dentro desse roteiro, colocar quais são os itens que você vai falar no caso da live. E no caso do conteúdo gravado, o que você precisa ter em mente? Que todo conteúdo gravado, ele precisa fornecer informações. Independente do que você está fazendo. Se você está mostrando você trabalhando, quais são as informações que você está mostrando? Como é a qualidade do produto? Então, se você está mostrando você trabalhando, a cliente vai reparar no tecido, na sua mesa de trabalho, na qualidade por exemplo, se for confeitaria, ela vai reparar na qualidade dos insumos, se de repente você mostra a marca, assim como também ela repara naquilo que é ruim. Então, se você abre uma live num ambiente que está sujo, num ambiente que está bagunçado, num ambiente que não te favorece, você também queima o seu filme. Então, precisa prestar atenção nisso também. Mas quais as informações eu estou dando quando eu abro um conteúdo? A live, você vai dar as informações pertinentes ao tema. O conteúdo gravado, as informações pertinentes àquilo. Ah, eu estou mostrando, que nem no meu caso, eu mostro um tutorial de cenário. Quais informações eu estou dando para a pessoa que está vendo aquele tutorial de cenário? Que o cenário não é tão difícil de montar, que com elementos do cotidiano ela consegue montar um cenário fácil, que ela não precisa de muito espaço, porque eu mostro que o espaço que eu estou montando o cenário é pequenininho, que existe uma luz lateral, que eu posso falar sobre ela ou não posso falar, mas a pessoa que está vendo o vídeo ela pode prestar atenção nisso. Então, eu estou fornecendo informações, que aquele cenário tem uma ordem. Então, tudo isso precisa estar roteirizado. Dentro de um vídeo gravado, também, quais são essas informações? Ah, eu vou mostrar um vídeo gravado, eu montando as encomendas. Qual é essa informação? Como que é a embalagem? Que o cliente pode confiar em mim, porque uma vez que eu tenho um monte de encomendas sendo entregue, sinal de que eu não sou uma golpista, uma caloteira.
Então, todas as informações, elas são, apesar de serem sutis, elas estão ali. E da mesma forma que elas são positivas, elas podem ser negativas também. Então, precisa prestar atenção nisso. E tudo isso você vai colocar no roteiro. Por isso que conteúdos que são mais visuais, que são mais de apresentação, eles não são feitos do dia para a noite. Foi o que eu falei, eu não abro a live aqui e aí eu vou pensar o que eu vou falar. Porque existe todo um processo. E depois que você coloca tudo isso, no caso de lives, eu, por exemplo, eu treino a minha live. Então, por exemplo, eu vou fazer caminhada, eu decidi que essa live dessa semana é criatividade. Como eu decido com antecedência, eu tenho esse tempo para me preparar. Preparar a intenção, preparar o roteiro. E aí o que eu faço? Às vezes eu vou caminhar, eu faço a live. Lá no parque. Eu sozinha, comigo mesmo, dentro da minha cabeça. Eu faço a live. Ah, eu vou abrir a live, eu vou falar isso. Eu vou fazendo a live. Por quê? Porque neste momento pode ser que surjam coisas que nem estão aqui no roteiro e que são importantes. Porque a gente faz aquela biblioteca mental, como eu falei na aula, na live de criatividade. Existe uma biblioteca mental que fica guardadinha. Quando a gente necessita explorá-la, ela vem à tona. Então eu treino essa live, eu vou lavar a louça, eu vou falar sobre criatividade. Falo. E aí às vezes eu treino também para treinar dicção, para treinar a postura de voz. Então quando você for fazer live, treine ela. Não precisa treinar na íntegra, lógico, porque quando chegar na hora você vai falar coisas diferentes. Você não vai decorar o texto, mas é só para você ir se habituando com a ordem, com a linha de raciocínio, esquentando a sua memória para não esquecer, ativando essa biblioteca que está lá e que você pode puxar informações que vão agregar na sua live. Depois, então nós temos intenção, público-alvo, roteiro. Depois, quando a gente for colocar essa live em prática, o que eu preciso ter? A parte da narrativa. A narrativa, o que eu oriento dentro de narrativa? A oratória. Oratório o que é? Isso que a gente fala. O quanto de repertório eu tenho para falar de uma maneira que eu me faça entender. Porque por mais simples que você fale, às vezes você não tem uma linha de raciocínio. Sabe aquelas pessoas que elas falam e você não consegue entender o que elas estão falando? Porque na cabeça dela a linha de raciocínio é uma e na sua é outra. Eu tenho duas amigas. Inclusive a Estela tá aí, ela também faz isso de vez em quando. Eu não sei se elas pensam mais rápido do que a gente, ou na cabeça dela elas fazem uma linha de raciocínio. E ela espera que você entenda o que ela está falando. Então ela começa o assunto da metade. Até tem um caso que uma das minhas amigas, ela me mandou uma foto e escreveu assim, ela pode fazer isso? Aí eu falei, ela pode fazer o quê, Adriana? Ela pode postar desenhos da Disney? Ela tá rindo aí, a Estela. Eu já falei isso pra ela. Aí ela pode postar desenhos da Disney? Falei, ela quem, Adriana? É qualquer uma, eu peguei na internet. Então percebe que dentro da cabeça dela, ela formou o raciocínio. Ela pegou uma foto da internet, ela achou que a pessoa não podia postar aquela foto, porque tem direitos autorais da Disney. E aí ela veio me perguntar com a pergunta na metade. Ela pode fazer isso? Eu falei, ela quem pode o quê? Contextualiza a coisa para eu entender. Tá. Ela, peguei uma foto da internet, ela pode usar os desenhos da Disney, não tem problema com relação aos direitos autorais. Então a oratória é isso, é você criar uma linha de raciocínio onde as pessoas te entendam. Não é você criar dentro da sua cabeça, lançar ela na metade e esperar que você se faça entender. E de repente, às vezes, elas até ficam bravas, porque eu já até cheguei a brigar com ela, porque eu falei, você pega a conversa no meio do caminho, joga pra mim como se eu estivesse já participando dela. Eu não estou, precisa contextualizar. Então, a oratória é isso, é você contextualizar ao máximo para aquela pessoa leiga que não faz parte daquele universo entender de cabo a rabo. Se ela já entende e é uma repetição,
ótimo. Ela vai ver uma repetição e ela vai precisar lidar com isso. Mas aquela pessoa que nunca te viu, que está entrando agora, ela precisa entender todo o contexto, com começo, meio e fim. Então, oratória também é isso. Como que a gente treina oratória? Lendo muito, vendo vídeos de outras pessoas, vendo como as pessoas falam, como as pessoas se portam, criando essa linha de raciocínio que fique fácil das pessoas entenderem. A outra coisa é relacionado à dicção. Se você é uma pessoa muito introspectiva, que você fala baixo, você fala para dentro, você fala... treina isso, porque você não segura uma live ou um conteúdo curto, você até segura. Mas você não segura uma live se você fala baixinho, se você fala assim. Porque as pessoas cansam. Elas não ouvem, elas vão ficar com dificuldade de ouvir. E aí elas vão abandonar o seu conteúdo. Então treina a dicção. Quando eu era mais nova, eu achava que eu falava muito embolado. Eu me sentia falando embolado. E eu também treinava. Falava abertamente, para que você se faça entender. Porque também, se você está num conteúdo, o conteúdo pode ser o melhor possível, extremamente importante. Se você não está conseguindo entender o que a pessoa está falando, você vai abandonar esse conteúdo. Então, treina a dicção, treina a postura de voz. Ah, mas eu sou muito delicada. Eu sou bruta, eu sou grossa, eu sou um trovão. Minha voz, naturalmente, ela é alta. Eu falo para fora. Mas isso vem também de um treinamento. Então, se você é muito delicada, você não vai mudar a sua essência, não é isso. Mas você precisa se fazer interessante dentro daquele conteúdo. Se você fala baixinho, se você fala pra dentro, se você fala... a pessoa vai embora, pode ter certeza que a pessoa vai embora. E se você faz um conteúdo curtinho, tudo bem, ela pode até ver. E se você faz um curso, você vai ter reembolso, porque se eu fosse sua aluna, eu ia pedir reembolso. Outra coisa é postura. Postura também, postura visual. Se coloca, não fica lá relaxada. Tem conteúdo, tudo bem, que a gente chama de conteúdo, hoje até tem um nome, IAP, uns conteúdos que eles falam que engaja, que é o conteúdo natural, conteúdo dentro do carro, conteúdo... Mas ainda assim vocês podem perceber que essas pessoas estão posturadas, elas estão de microfone, é aquele natural artificial, parece natural. Então, posturem-se. Você não vai abrir uma live toda descabelada. Ah, mas o meu público é de boa, meu público me conhece, meu público é... O seu público te conhece, mas você não faz um conteúdo só para este público. Se você estiver fazendo conteúdo só para os amigos, você está no lugar errado. Você devia fazer uma reunião da Tupperware na sua casa e receber os amigos. Na internet, todo mundo vai ver o seu conteúdo, os amigos e os não amigos. E os não amigos vão te julgar. Então, faz um conteúdo melhorzinho. A minha primeira live, eu estava completamente envergonhada, introspectiva, insegura, com a cara de que eu estava lavando a louça. Tudo bem, tomei um banho, arrumei o cabelo. Mas a postura era outra, porque tudo bem, todo o início ele é difícil, a gente vai melhorando à medida que a gente vai treinando e fazendo. Eu já fiz mais de 50 lives. A primeira foi horrível, a segunda foi péssima, a terceira voltou a ser horrível de novo, e a gente vai melhorando. Ainda não acho que ela seja perfeita, eu ainda trabalho muito nisso, eu tenho muitos vícios de linguagem que eu estudo sobre eles para eliminá-los. Já estou bem melhor. Antes eu falava muito né, Pode ser que você desse lado você não perceba, mas quando eu vejo a aula novamente, eu percebi, eu falava, gente, eu tô parecendo um bode. E isso para quem percebe é incômodo. Então você precisa também ter essa consciência de que depois que você fez o seu conteúdo, assista, analise como cliente, não como você. Porque a gente pode achar que está sempre bom. Ou que se precisa melhorar, não é tanto assim, mas às vezes é. Então se coloque no papel de cliente. Então, por exemplo, quando eu ouvia o meu conteúdo, eu falava, gente, eu pareço um bode. Esse né,
que eu fiz? Vou buscar orientações de como modificar isso, de como controlar isso para não ficar tão chato dentro de uma live. De vez em quando escapa, lógico, é um vício. Vício é difícil da gente tirar. Mas eu fui procurar ajuda para como eu poderia contornar isso, melhorar essa postura que eu tenho. Então, postura é uma das coisas. E o ritmo? Mais uma água, gente. Quando a gente fala muito, a garganta vai ficando ruim. O ritmo que é essa coisa que eu faço com vocês. Eu entro, eu me apresento, eu sorrio, eu falo sério, eu faço perguntas. Porque se eu entrar numa live, eu falo mais alto, eu falo mais baixo, eu fico quieta, eu gesticulo. Porque se eu entrar numa live e eu ficar assim, eu vou parecer Jornal Nacional. E vocês também vão me ouvir 10 minutos e vão embora, porque o ritmo é maçante, é chato de acompanhar. Então o ritmo é isso, essa interação. Eu pergunto, vocês respondem, eu tomo uma água para eu respirar e vocês respirarem, eu retomar a minha linha de raciocínio. Então esse ritmo ele vai gostoso como uma conversa normal, não como um jornal nacional que eu vou dar a notícia ali no mesmo tom de voz, que aquilo é maçante. Passamos da narrativa para a estratégia. Depois, se vocês quiserem, olhem a live novamente e anotem. A live, ela serve... A live, todos os conteúdos que eu coloco aqui, gente, serve para vocês salvarem e vocês fazerem disso uma biblioteca. Ah, hoje eu preciso fotografar, tô com dúvida no cenário. A Simone já postou fotos de cenário, deixa eu lá olhar, salva. Ah, a Simone falou sobre criatividade na aula, vou colocar para funcionar, salva. E depois rever e anota, façam uma anotação para vocês poderem seguir. A próxima parte é a estratégia, que você pode transformar esses seus conteúdos em quadros fixos, que a gente trabalha dentro de uma linha editorial. Logicamente, para transformar em quadro fixo e linha editorial, você precisa ter uma identidade visual já estabelecida. Falei um pouquinho dela, um pouquinho sobre identidade visual, lá na aula de criatividade, na primeira aula, na primeira live também. E lá no método Clique de Valor eu te ensino a encontrar a sua identidade. Identidade pessoal, identidade de marca e identidade fotográfica. Porque eu só consigo transformar isso num quadro fixo se eu tiver essa identidade. Porque senão cada hora eu vou fazer o mesmo quadro de maneiras diferentes e você não vai me reconhecer. Então, quando eu faço aqui, não sei se vocês já viram, fotografando produtos em casa em menos de 1 minuto. Oi, Miriam! Seja bem-vindas. Oi, Rita, Daniela, Elemento Arte, sejam bem-vindas. Então, quando eu faço fotografando em casa, produtos em casa em menos de 1 minuto, vocês percebem que ele sempre tem a mesma entrada. É uma capa escurinha, tenho a foto daquele produto, daquele vídeo por trás e vem fotografando produtos em casa e depois vem uma letra toda manuscrita em menos de 1 minuto. Então aquilo se torna uma identidade. De repente você está rolando o feed, você já viu, eu já estou no episódio 12, você já viu 6. Quando o 7º passar por você, você não precisa nem saber que é o meu. Você não precisa ler que é conceito do meu jeito. Quando ele passar por você, você reconhece a identidade dele. E você para ver. Porque você já viu tantos com aquela mesma roupagem, com aquela mesma característica, que você para ver. Se você entrar no meu perfil aqui, você percebe que existe uma identidade visual. Ela é toda preta, sempre as letras são brancas ou às vezes é o contrário, branco com preto. Sempre existe a letra manuscrita. Não é uma obrigação sua, isso é um estudo de público, estudo de estilo. Mas crie então, se você vai criar um quadro, as lives, todas as minhas lives agora tem uma capa específica. Quando você entrar no perfil, você vai saber qual quadradinho ali corresponde a uma live. Todas as lives têm o título em amarelo, diferente do restante. Em dourado, um amarelo meio dourado. Então, com o tempo, como eu comecei a fazer live agora, você ainda não reconhece, mas com o tempo, você vai reconhecer. Quando entrar
no meu perfil e você vir um título amarelo, você já sabe, isso aqui é uma live da Simone, eu vou entrar. Então, transforme em quadros fixos que sejam repetitivos, porque isso também facilita. Toda segunda-feira a cada 15 dias eu faço uma live. Toda terça-feira eu faço bastidores, vou mostrar os meus bastidores. Todas as quartas-feiras eu vou mostrar o processo, eu pintando, eu fazendo crochê, como que são os pontos, não sei se você dá curso de crochê, como que é o seu curso por dentro, como que é. Então, criem essa linha editorial, porque te facilita. Você sabe que toda quarta você precisa gravar montando as encomendas. E aí você cria essa linha, essa identidade visual para aquilo. Toda vez que a pessoa passar por você, porque eu sempre falo isso, a rede social, ela é uma rede visual de rapidíssimo engajamento. Você passa o dedo, nunca mais volta aquele post para você. Então você precisa criar estratégias para que o seu possível cliente ou o seu cliente te encontre no meio de um monte. Se cada hora você faz um tipo de post, cada hora você tem uma cara para esse post. Uma hora ele é roxo, uma hora ele é verde, uma hora a letra é grande, uma hora a letra é pequena, uma hora é uma fonte, outra hora é uma fonte. Você nunca vai criar reconhecimento. E dentro dessa falta de reconhecimento, o cliente passa por você inúmeras vezes e não te percebe. Então aquele cliente que gosta de você, ele precisa te perceber. Então por isso que as minhas capas são todas quase iguais. Professora, mas eu não sei fazer essa parte. Gente, é muito simples. Existe o Canva. O Canva, que eu acho que todo mundo conhece, é um aplicativo gratuito. Escolhe, é que existe um estudo. Se eu falar para você, escolhe lá, a Deus dará, pode ser que você escolha uma coisa que não tem a ver com o seu público, não tem a ver com a sua marca, não tem a ver, por isso existe um estudo. Mas, na teoria, seria isso. Você ter uma identidade para que esses conteúdos sejam repetitivos e que gerem identificação. E aí, então, agora nós chegamos na parte de gravar mesmo. Live, como é que eu vou fazer para gravar? A live e o conteúdo. Primeiro eu vou prestar atenção na parte técnica. Uma iluminação boa, porque se minha cara ficar toda escura aqui... Eu tenho um problema com live de meio-dia, não sei porque é o contraluz, a live fica escura ao meio-dia. Mas eu preciso de uma iluminação boa, preciso de... Às vezes eu vou precisar de um microfone. Quando eu gravo curso, quando eu gravo conteúdos que eu estou longe do celular, porque aqui eu estou perto, o som sai nítido, o som sai bom. Mas, por exemplo, se for um conteúdo que eu estou com o tripé e ele é longe, eu gravo com o microfone. Por quê? Porque a sala faz eco. Esse barulho fica da voz fica afônico. Então a gente precisa prestar também atenção na parte técnica. Mas eu não tenho como investir. Começa com o que você tem. Se você não tem como fazer uma live à noite porque a sua iluminação é ruim, faz de dia, perto de uma janela mais de luz de lado, para não ficar também aquela luz estourada na sua cara. Cuidado com essa luz aqui, tá vendo? Ó, fica uma luz em cima. Aqui é uma live, não tem problema, mas quando eu vou fotografar eu não posso ter essa luz. Eu apago a luz de cima. Então a gente precisa conhecer um pouco a parte técnica. Equipamento, para live não precisa, para conteúdo gravado. Quando eu monto para vocês aquela coisa dos cenários, que eu vou mostrando os cenários, eu tenho um tripé. Porque você imagina eu com o celular na mão, tendo que prestar atenção no que eu estou gravando um take. Eu vou colocar o pão em cima da mesa. Só de eu fazer esse movimento, eu já tremi toda aquela imagem. Eu vou colocar a bolsa, mas eu estou segurando o celular. Não estou nem vendo se está dentro do quadro, porque eu preciso olhar para a bolsa e olhar para o celular. É um transtorno isso. Então tenha um tripé. Eu não tenho como. Apoie uma mesa, apoia livros, coloca o celular dentro de uma fita crepe, para que ele fique paradinho enquanto você grava. Eu quero gravar eu fazendo crochê. Faz uma pilha de livros assim, coloca
um pedaço de pau, coloca o celular em cima, para aquilo ficar fixo. Então a gente vai prestando atenção nessa parte técnica. Por quê? Foi aquilo que eu falei. A gente precisa deixar de trabalhar no amadorismo, porque o tempo inteiro a gente está sendo julgada. Quando você abre de fato a gravação, ou a gravação do conteúdo curto, ou a gravação da live, você está sendo julgada. É ali que o cliente vai ter a percepção de valor do que você faz, do que você vende. Então, foi o que eu falei sobre ambiente. Eu gravo, por exemplo, cursos de pintura. Eu não vou gravar o meu dia a dia, a mesa fica uma bagunça imensa. Mas na hora de gravar, eu vou ter o cuidado de mostrar um ambiente limpo, um ambiente bonito. Eu gravo aqui na minha casa. Eu vou ter a preocupação de não ter varal aqui atrás. O varal fica aqui, mas eu vou ter a preocupação de não mostrar o varal com as roupas íntimas ali penduradas. O tapete do cachorro ali com xixi e cocô. Eu vou ter essa preocupação. Por quê? Porque o tempo inteiro você vai estar sendo julgada. O cliente que te ama, ele pode ver você até de remela nos olhos. Mas foi o que eu falei, a gente não trabalha para o cliente que ama a gente. A gente trabalha para todo mundo que chega até nós. Então, que nem, por exemplo, um exemplo. A minha mãe comprava pão de mel de uma pessoa que ela amava o pão de mel. Uma vez essa pessoa abriu um vídeo e o cachorro estava em cima da mesa. Minha mãe nunca mais comprou pão de mel daquela moça. E para quem ela puder falar não compra, ela vai falar não compra, porque a casa dela deve ser uma nojeira. Uma vez, não sei se vocês são da confeitaria, teve um caso que a moça abriu a live ou abriu o conteúdo e tinham panelas no chão. Lá atrás tinham panelas no chão. Ela acabou com a carreira dela. Como assim você é da confeitaria? Então existe os bastidores que são reais e os bastidores que são... Logicamente, o bastidor real você não deveria ter a panela no chão, por questões de limpeza. Mas existe aquele bastidor que você é real do seu dia a dia e o bastidor que você vai mostrar. Eu poderia virar aqui para você e não me preocupar. Você ia ver o varal, você ia ver o tapete de xixi. Eu poderia não estar preocupada com isso, porque eu acho que eu me basto. Mas não é assim que funcionam as coisas. Você julga as pessoas pela aparência, você julga os produtos pela embalagem, você vai no mercado, você julga a fruta que você está pegando pelo aspecto dela, pela aparência dela. Então, a gente julga o tempo inteiro. Então, tomem cuidado quando apertar gravar, o que está aparecendo em qualquer situação, tanto na live como no conteúdo gravado. O que está aparecendo? Uma vez eu vi a pessoa abrindo uma live fumando. Gente, que coisa desnecessária. Qual é a percepção que você tem dessa pessoa? Que não tem nem esse carinho com você de te respeitar? Então, tomem esse cuidado. Coisa técnica também, que vale para fotografia principalmente. Limpem a tela do celular. Passem ali a camiseta, porque também já vi live, conteúdo com a tela embaçada. Você não enxerga direito. Até eu falei dela semana passada do brigadeiro. Eu tenho uma aluna que é da confeitaria. E aí ela postou outro dia um vídeo tão bonito, porque ela faz... Ela é da confeitaria, na verdade ela trabalha com gastronomia, porque ela faz mesas de buffet, ela faz uma comida maravilhosa. E aí a hora que ela postou o vídeo dela, eu falei, Eli, que vídeo embaçado é esse que eu não consigo nem ver a comida? A pessoa leiga, ela não acha que é o celular que está sujo. A pessoa leiga, ela acha que aquela comida é passada, que aquela comida é amanhecida, porque ela não vê brilho naquilo. Oi, Isabel, seja bem-vinda. Carla, ela olha aquilo e ela fala, nossa, que brigadeiro, esse granulado deve ser do mês passado, porque não tem brilho, porque a tela, na verdade, está suja, está cheia de dedo. A gente pega o celular o dia inteiro. A gente põe a mão na câmera sem perceber. Então, limpem o celular. E aí o ambiente limpo, falei também já.
Live. Vai abrir uma live? Foi o que eu falei. A gente do artesanato, a gente está acostumada a viver no amadorismo. Nós não crescemos dentro da internet, a gente não sabe exatamente como isso funciona. Em nenhum outro nicho que eu mapeei, fora o artesanato, existe isso. Mas no artesanato, a pessoa abre a live e aí ela fica assim, ó. Aquele silêncio mortal, esperando o Instagram avisar as pessoas. Ou sai da cadeira, larga só a cadeira e vai resolver alguma coisa que eu não sei o que e depois ela volta. Isso só existe, eu só vi, gente, no artesanato. Em nenhum outro lugar eu vejo isso. O que acontece quando você faz isso? Foi o que eu falei. A pessoa que te adora, ou que ela está desocupada e ela não tem muita coisa para fazer, ela vai te esperar. Ela vai esperar aqueles minutos, aquele silêncio acontecer. Mas a pessoa que não te conhece, ou dá labirintite, aquela que fica botando a testa, você vê todos os poros da testa dela. Eu nem posso, porque eu tenho tanta marca de expressão, que quanto mais longe eu estiver da câmera, para mim é melhor. Mas o que acontece? Você conta que a sua amiga está na live e ela vai te esperar. A sua amiga vai, mas a gente não trabalha só para amigos. O que acontece quando você faz esse silêncio? Ou bebendo água na garrafa. Eu bebo água aqui durante a live, gente, porque minha voz enrosca. Eu bebo durante a live. Mas quando você abre, postura, lembra que eu falei postura? Postura profissional. Ali você é uma profissional tentando reter a atenção, pelo menos nos primeiros minutos. Se você já estraga a sua live nos primeiros minutos, essa pessoa sai da live e ela não volta. A amiga fica lá, porque a amiga entrou para oba-oba, para conversar no meio da live, ela nem presta atenção no que você está fazendo. Ela entrou ali para conversar. Mas a pessoa que está interessada, ela precisa ter o porquê ficar ali. Se ela entrou e já tem 10 minutos de silêncio, uma vez até comentei num outro momento, eu entrei numa live, já tinham 18 minutos de live, a pessoa ainda estava perguntando da onde a pessoa era. Ai, de onde você é, fulana? Esticando assunto, nada a ver. 18 minutos, fazendo dancinha do TikTok. Gente, respeitem o tempo das pessoas. Você está dando conteúdo de graça e você pode pensar assim, ela que se lasque, porque é de graça. Não é de graça, é uma troca. Eu estou te dando de graça porque a gente está construindo uma relação que em algum momento você vai comprar de mim. Então eu te forneço um conteúdo, você se beneficia dele, porque em algum momento você vai me dar um retorno, ou você vai me indicar, pode ser que você nem compre de mim, mas você vai me indicar. O fato de você estar aqui já é um retorno, você está engajando o meu conteúdo, o Instagram está percebendo que você gosta, vai mostrar para mais gente que essa gente pode comprar. Então é uma troca. O que a gente faz aqui é uma troca. Não leve para o lado pessoal e ache que as pessoas têm o tempo disponível. Então, abriu a live, quando você colocar lá para gravar, o Instagram vai falar assim... ele vai fazer 1, 2, 3. Ele faz 1, 2, 3. Depois do 3, ele já está gravando. E aí ele vai falar, estamos avisando as pessoas que você está na live. Ele já está gravando. Então, quando ele fizer o 3, já começa a falar. Mesmo que não tiver ninguém na live. Por quê? Porque quando essa live for pro feed, for ficar gravada... Quem for ver gravado já começa com o assunto. Não fica aquele 1 minuto em silêncio lá no perfil. Porque quando vai para o perfil, passa 1 minuto e depois você precisa clicar para continuar assistindo. Se aquele 1 minuto não te diz nada, eu não clico para ver o que... Porque se a pessoa me enrolou 1 minuto, ela vai me enrolar mais 10. Então, quando abrir a live, já... Contou 1, 2, 3, já começa a falar. O que você fala? Eu gosto, não é uma regra, mas eu gosto de falar onde a pessoa, de posicionar a pessoa onde ela está. Então eu falo, olá, sejam bem-vindos a mais uma live do conceito do meu jeito. Onde ela está? No
Conceito do Meu Jeito. Lá no outro perfil, onde ela está? Bem-vindos à live da Teco de Cacareco. Por quê? Porque as pessoas às vezes caem de paraquedas, fica a bolinha lá que está em live, os curiosos entram para saber onde está. Ah, tá, estou no Conceito do Meu Jeito, aquela menina lá que fotografa. Quando for ver gravado, lembra que passa no feed misturado com um de todo mundo. Passa, o feed, ele fala automático. Bem-vindos ao Conceito do Meu Jeito. Ah, deixa eu ver, uma live do Conceito do Meu Jeito. Então eu gosto de posicionar a pessoa onde ela está. E na sequência eu já falo qual é o tema da live. Por quê? Porque se você deixar no silêncio, a pessoa vai ter que ficar esperando. Do que será que é essa live? Até você falar sobre o que é, ela já foi embora. Então eu falo, hoje é sobre criatividade. Aí você vai falar, nossa, esse tema é interessante, eu vou ficar. Ou você vai falar, não, esse tema não me interessa. E aí você vai embora. Mas eu já posicionei você, não tomei seu tempo. Você não precisou ver 18 minutos de live para saber do que ela era. Então, abre a câmera, contou 3, já começa a falar. Não tem ninguém na live nesse momento ainda. Eu falei aqui, acho que uns 2, 3 minutos sem ninguém na live. Mas quem for ver gravado, vê bonitinho. Vê com respeito ao tempo dele. Então, e depois eu me apresento. Eu gosto de me apresentar, principalmente nesse perfil, porque aqui as pessoas ainda não me conhecem. Lá no de pintura é mais fácil. São 23 anos, todo mundo me conhece. Mas ainda assim eu me apresento, porque a gente não pode contar só com os amigos. Então, meu nome é Simone Lien. Muito prazer, eu sou estrategista visual e fotógrafa. Então eu falo que eu... E aqui nesse perfil você aprende diariamente sobre como a sua imagem decide o quanto vale o seu produto. Então eu já falo onde a pessoa está, no Conceito do Meu Jeito, qual é o tema da live, hoje você vai aprender a fazer live, quem eu sou, muito prazer, se você não me conhece eu sou fulana, e neste perfil diariamente o que você encontra. Se você não me segue ainda, já aproveita para me seguir. Pronto, eu usei 30 segundos, menos de 1 minuto, para te situar, para poupar o seu tempo, para respeitar o seu tempo. Então, live, façam isso. É uma orientação que eu gosto de dar, porque foi o que eu falei. Se eu entrar numa live e a pessoa tá lá olhando pro teto, eu saio. Então, eu acredito que se eu saio, algumas também vão sair, e eu quero te poupar disso. Vamos ver mais. Conteúdo gravado. Conteúdo gravado, são os conteúdos que a gente chama de Reels, que pode ser mais longo, pode ser mais curto, pode ser tutorial, pode ser bastidores. O que você precisa fazer? Assim como a live, ele também precisa chamar a atenção. Então, você percebe das pessoas que já sabem trabalhar com o conteúdo aqui dentro, que geralmente tem um título grande. Então, ou tem o título na capa do Reels, você coloca o título na capa, ou já tem o título no próprio vídeo. Porque aí quando a pessoa está passando lá naquele monte de gente, lembra sempre que você está misturada. E que misturada, o seu papel é chamar a atenção e fazer o cliente parar no seu conteúdo. Estando misturada, qual conteúdo chama mais atenção? Geralmente é o visual e geralmente é o que tem o título. O meu, como ele é muito visual, às vezes não tem o título, porque ele é visual, o cenário já chama atenção, é bonito. Mas o pessoal, por exemplo, do marketing, que só abre o conteúdo e fala, a cara deles não chama atenção. Então todos eles têm título, o título sobre o assunto. Nem que o vídeo seja 7 segundos, tem lá o título. E se possível, legende o conteúdo de vocês, porque grande parte das pessoas assistem os vídeos no mudo, assistem os vídeos numa fila de banco, numa fila do mercado. Então, se possível, legenda. O próprio Instagram disponibiliza a legenda automática. Então, se possível, legende. Live não dá para legendar, nem depois ele carrega a legenda. Mas o conteúdo mais curto, você, se possível, legenda. Então, para o conteúdo gravado, a gente chama de gancho, que é o título, é um título que faz a pessoa parar, e depois a legenda. Tanto o título quanto a legenda precisa, tecnicamente,
olhar a posição que ela fica, porque se ela ficar muito baixa, aqui se você colocar uma legenda muito baixa, tudo aquilo que vem escrito do Instagram, aquela lacuna de você comentar, o seu perfil, vai esconder a sua legenda. E se você colocar muito lá no alto, também fica aquela coisa do nome do perfil, então você precisa prestar atenção nisso. Então, estou num quadro aqui. Para vídeos, o tamanho do enquadramento é o 9x16, que é o tamanho dos stories, é o tamanho do Reels. A gente tem esse enquadramento. Então, tá vendo que eu estou aqui? Coloca a legenda mais ou menos assim, na altura do peito. Se eu colocar muito baixo, ela vai ficar escondida. Às vezes, lá no feed, ela não está escondida, mas se a pessoa clicar para ver de novo, ele abre a tela inteira e aí ele esconde. Então, legenda, se precisar legendar, coloca mais ou menos assim na altura do peito. Título também, se quiser colocar aqui um pouquinho mais acima, altura do pescoço. Ou o título coloca aqui, logo acima da cabeça. Nem muito lá em cima, nem muito lá embaixo. É uma preocupação técnica que ajuda você a ter engajamento, porque se a legenda está muito baixa e a pessoa está lá na rua vendo, ela não consegue ler a legenda, ela não consegue te ouvir, e aí ela sai do seu vídeo e não necessariamente ela sabe salvar, ela sabe te encontrar novamente, e aí você perde essa oportunidade que pode virar uma venda. Até aí é enquanto eu gravo. Gravei tudo com essa preocupação de luz, de cena, de ambiente, de celular limpo. Você tem dia e horário para suas lives? Gostei muito de sua comunicação e fala pontual. Eu tenho. As lives aqui, elas estão sendo feitas a cada 15 dias, às segundas-feiras, às 7h30, como hoje. Então, a cada 15 dias, se não acontecer nenhum imprevisto, estou fazendo live às 7h30. Obrigada da sua presença e por prestigiar o meu trabalho. E depois que a gente faz a live, esta live, ela pode, prestem atenção nisso, porque você pode compartilhá-la no feed. Feed é o nosso perfil, tá? Não sei se todo mundo sabe dos termos do Instagram, inclusive lá no método Clique de Valor, existe um glossário dos termos do Instagram, porque eu sei que uma grande maioria não sabe. Então, quando você termina de gravar a live, você pode publicá-la no feed. O que eu oriento? Neste momento, não se preocupe em colocar título e colocar capa, porque pode ser que o Instagram desestabilize e derrube a sua live. Então, neste momento, assim que termina a live, ele vai dar lá, compartilhar. Não se preocupa com título e capa, depois você muda. Compartilha, deixa ele carregar primeiro, porque às vezes ele demora para carregar. E você fica desesperado achando que ele não gravou a live. Então imagina se ainda você vai mexer com capa, mexer com título. Não faça isso. Compartilha. Depois que você tem certeza de que essa live está lá, aí você edita. Coloca uma capa bonita. Ele vai sempre colocar um frame horroroso. Ele pega o seu pior momento, você sai vesga, com a boca aberta. É assim que ele faz pelo menos comigo. Então eu deixo, não me preocupo, e depois eu troco para uma capa dentro da minha identidade visual, coloco o título para a pessoa saber o que tem dentro da live, e é assim que você grava, deixa a sua live gravadinha. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Conteúdos. Limpa ruído. Tá. Com relação aos conteúdos, aplicativos para gravar os conteúdos. Então, que nem, por exemplo, quando eu gravo o tutorial, fotografando produtos em casa em menos de 1 minuto, vocês percebem que eu vou mostrando takes. Eu mostro primeiro a janela, depois eu mostro eu colocando a tábua em cima da pia, depois eu mostro colocando o pão de mel em cima da tábua. O que eu vou fazendo? Eu tenho o tripé. O tripé é baratinho, tá, gente? O tripé é um investimento que vale muito a pena. A live está sendo feita num tripé, um tripé de prateleira. Mas se você puder comprar um tripé altinho, tripé de chão, te facilita muito. E ele é barato, ele fica, você acha tripé de R$120, às vezes até de R$80 você acha. São tripés mais simples, mas eles são funcionais. O que eu faço então para gravar o conteúdo do tutorial? Para ficar dinâmico, porque se eu gravar todos da mesma posição, esse conteúdo fica maçante. E existem estudos de que o conteúdo
desperta atenção se ele muda a cada 3 segundos. Haja take, mas é assim que a internet funciona. Então, se eu gravasse todo o conteúdo na mesma posição, ficaria maçante e não chamaria atenção. Então, se você está gravando você fazendo, uma hora coloca a câmera de cima, depois coloca de lado, coloca com zoom mais pertinho, se você está fazendo crochê, mais pertinho, grava só as lãs, traz dinamismo, traz interesse para esse conteúdo. E aí, então eu gravo eu colocando a tábua, aí eu mudo a câmera de lugar, eu gravo eu colocando o pão de mel, aí eu mudo a câmera de lugar, eu gravo colocando a florzinha, eu mudo de lugar, eu vou mudando de lugar. A cada take que eu roteirizei, então quando eu roteirizo, o que eu faço? Eu não vou aparecer, eu preciso de cenas, o maior número de cenas possível para esse conteúdo ficar dinâmico. Então o que eu faço? Eu fiz o roteiro, aí eu faço o roteiro da narração. Fotografando produtos em casa em menos de 1 minuto, episódio tal. Aqui eu sei que a tela é fixa. Aí eu falo, vamos supor, grave o seu produto, fotografe o seu produto de lado, de preferência de lado para luz. Aí eu sei que essa primeira frase eu vou gravar a tela mostrando a janela. Posicione primeiro o seu produto, aí eu coloco do lado. Take, eu colocando a tábua em cima da mesa. Complete a cena, coloque o seu produto no lugar. Aí eu coloco lá. Take, coloque o seu produto no lugar. Qual é a cena? Eu colocando. Então eu vou roteirizando igual ao cinema. Ah, mas dá trabalho. Dá trabalho acordar às 6 da manhã, pegar metrô lotado e aguentar chefe chato. Isso dá trabalho. Entendam que isso é a divulgação do seu produto. Quanto mais você enriquecer, mais vendas você faz e mais percepção de valor você traz para o seu produto, possibilitando cobrar mais. Então não tenham preguiça. Então, o seu conteúdo gravado, eu faço isso. Eu vou roteirizando, eu roteirizo a minha fala, porque depois eu vou falar. E para cada linha de roteiro, eu vou colocando qual é a cena que eu preciso gravar. Para eu saber qual é a cena que eu preciso gravar. Para eu não esquecer. Ah, agora eu preciso gravar eu colocando a florzinha. Agora eu preciso gravar a foto final, para eu mostrar como é a foto final. Aí eu falo, faça variações de poses. Eu preciso fotografar mais de uma pose. Então eu roteirizo e eu coloco do lado qual é a cena que eu quero dentro daquele roteiro. E aí fica esse monte de vídeo aqui no celular. O que eu vou fazer depois? Eu vou editar. Hoje o Instagram, ele tem o programa dele mesmo, o programa interno dele, que é o Edits, que facilita. O Edits, ele te dá o corte, o Edits te dá a possibilidade de colocar música, ele dá a possibilidade de você limpar os chiados do áudio. O CapCut é um programa também, acho que a maioria já ouviu falar, ele também dá essa possibilidade, mas o CapCut ele tem algumas restrições com relação aos recursos gratuitos. Então, por exemplo, o CapCut você consegue colocar a legenda uma única vez. Se você errar, baixar, fizer o download do seu conteúdo e perceber que você errou a legenda, ele não deixa você colocar novamente se você não pagar. O Edits já deixa. O Canva também, tem vídeo que eu gravo, que eu edito no Canva. Porque o Canva também te deixa colocar legendas quantas você quiser. Você coloca 1000 vezes a mesma legenda, baixa, viu que errou, volta lá. Então, esses aplicativos são os aplicativos mais comuns. Obviamente, eu não consigo ensiná-los aqui, porque eu precisaria de um curso só para isso. Mas você pode usar o próprio aplicativo do Instagram. Existem inúmeros tutoriais gratuitos no YouTube, são facinhos de usar. Então usa o próprio Edits, aqui do Instagram mesmo. Você pode usar dentro mesmo do perfil, você pode baixar o aplicativo Edits. Eu prefiro baixar, que é mais fácil de eu entrar. Eu faço lá pelo Edits. Do Edits, você já pode publicar no Instagram diretamente. Eu prefiro primeiro baixar. Então, muita gente grava no Edits e já publica. Dá para fazer. Eu prefiro baixar, porque eu gosto de revisar, eu gosto de ver se a legenda está no lugar certo. Uma coisa também que eu faço, que eu dou uma dica para vocês, é ter um perfil
eu não chamo de fake, perfil fake. É um perfil de teste. É um perfil que você vai ter, obviamente ele é outro arroba, ele é outro tudo, mas ele serve para quê? Para você testar os seus conteúdos. Então eu tenho um perfil de teste, ele é fechado, ele é privado, só tem eu lá dentro. O que eu faço? Quando eu legendo um vídeo, eu posto lá dentro para ver se a altura ficou certa, se o recorte ficou bonito, se não alterou a cor, se o título ficou dentro do quadro certinho, se o áudio ficou bom. Então, é uma dica que eu dou, que é uma orientação que eu dou lá para as alunas. Tenha um perfil de teste, porque aí primeiro, antes de você postar, você posta lá para ver se está tudo certinho. Se tiver tudo certinho, aí você posta no seu. Então, os aplicativos, prestem atenção na área de segurança, de título e legenda. Música em alta. Música em alta, ela é interessante quando você faz conteúdos que não tem a sua voz. É interessante você colocar a música para o vídeo não ficar mudo, mas preste atenção nas músicas que você coloca, porque o Instagram, primeiro que assim, ele te indica várias músicas. Em determinado momento, ele acorda de mau humor e ele fala que o seu post não vai ser mostrado porque você está infringindo direitos autorais da música, que ele mesmo indicou. Então, ele é bipolar, a gente tem que lidar com isso. Outra coisa também é que se você usar as músicas em alta, as músicas que você vê por aí, se você resolver turbinar, que é patrocinar, que é distribuir esse conteúdo de maneira paga, ele não deixa com as músicas por conta de direitos autorais. Então, o que eu faço? Eu publico com a música que ele me orienta. Se ele falar que não vai entregar meu conteúdo por conta de direitos autorais, aí eu deleto. Mas eu publico com a música em alta. Se eu resolver turbinar, ele mesmo me orienta. Ele fala, você não pode turbinar com essa música, quer escolher outra música? E aí ele te abre a lista das outras músicas que podem. Porque se você entrar só para colocar música, você não consegue saber qual pode e qual não pode. Então eu não me preocupo com isso nesse momento. Eu coloco a música e depois quando eu for turbinar, aí ele me avisa, você não pode turbinar com essa música, escolhe outra, e aí ele me dá a lista das que pode. É complicado porque ele só traz música ruim das que pode, mas com calma você encontra uma ou outra ali que dá para mudar. Ele muda automático, você não precisa fazer nada. Você só escolhe a música, ele já entende que você mudou, só para o anúncio, ele não muda no seu perfil, e ele te permite patrocinar o seu conteúdo a partir dessa música. Outra coisa também, edição. Limpem sempre o som, lá tem o recurso de tirar chiados, e evitem firulas. O que eu chamo de firulas? Eu já falo sobre isso nas fotos e eu vou falar também sobre os vídeos. Que são firulas? Pozinho de purpurina caindo na imagem, no vídeo. Aquele vídeo com um monte de transição que o produto sai voando, que o produto sai girando, que o produto pisca e aparece outro. Evitem esses tipos de edição e também na fotografia, colocar borda, colocar florzinha, porque isso empobrece o seu trabalho. Você nunca vai ver uma loja de grife colocando essas firulas horrorosas dentro das fotos e dos vídeos dela. Olhem, eu sempre peço que vocês façam esse exercício. Analisem as marcas que vocês usam, que vocês consomem diariamente. Um vídeo da Coca-Cola, uma roupa que você gosta de usar, você usa, sei lá, uma marca de maquiagem. Vocês nunca vão ver essas profissionais fazendo esses vídeos cheios de, ai, professora, mas eu gosto. Você gosta, mas isso empobrece o seu trabalho. A percepção de valor do seu produto cai lá embaixo. Parece feira livre. Nada contra a feira livre, mas foi o que eu falei. É outro público. Por que você tem o Brás, que vende aquele monte de roupa nas barracas,
E a mesma roupa lá no shopping, ela custa mais caro. Porque ela não está na barraca, ela está na arara, bonita, na vitrine, toda linda. É a mesma roupa, mas a percepção de valor é diferente. E aqui nesse perfil, é o que eu sempre falo, eu não te ensino a fotografar. Fotografar qualquer pessoa te ensina a fotografar. Apesar de que o celular não faz foto automática, assim como vocês pensam. Existe técnica, existe método. Mas eu não te ensino a fotografar, eu não te ensino a fazer cenário bonito. Eu ensino você a aumentar a percepção de valor através do vídeo, através da foto. Para que você consiga cobrar mais caro pelo mesmo produto. Então aqui, toda a conversa gira em percepção de valor. Então, quando você abre um vídeo cheio de firula, primeiro que você parece uma adolescente de 15 anos, a gente fazia isso quando a gente era adolescente, colava figurinha no caderno. E segundo, até outro dia eu brinquei com uma aluna, eu falei, pelo amor de Deus, eu queria ver o seu produto, eu não consegui, me deu labirintite, essa comida pulando para um lado e para o outro, eu queria reparar. Ai, uma bolsa que pula para lá e que brilha e que... Eu quero ver o detalhe da bolsa, se o material é de qualidade, se aquele fecho é bonito. Aí você coloca aquela turbulência de efeitos. O cliente até sai, pegar o pessoal mais velho então, dá labirintite. Não coloquem, quanto mais simples for, transição corte seco. Vocês já reclamam que vocês não têm tempo de fazer. E o pouco tempo que vocês têm, vocês fazem esse monte de firula medonha. Não façam, não façam. Vai por mim, não façam. Outra coisa também com relação à live. Quando você grava a live, você pode depois pegar os pedacinhos, você baixa a sua live, o Instagram te deixa baixar a live. Você baixa a sua live e você pode depois cortar os pedacinhos, como eu tenho colocado aqui há já um tempo, pedacinhos da live. Porque hoje você assistiu essa live toda, uma parte chegou atrasada, outra parte saiu antes do horário, outra parte não teve paciência para esse tempo de live, outra parte esqueceu o que você falou. 4 lives que você fez, a pessoa não vai lembrar de tudo. Então o que você faz com essa live? Corta trechinhos. E esse trecho precisa ter começo, o raciocínio dele precisa ter começo, meio e fim. Não adianta você cortar um trecho que fica faltando informação. Então, cortou um trechinho, você vai precisar assistir a live, corta um trechinho lá no Edits mesmo, você traz a live para o Edits, e lá no Edits você corta o pedacinho que você quer, transforma num arquivo que você vai baixar e vai postar como Reels. Então, vai ser um conteúdo de 1 minuto, um conteúdo de 15 segundos, um conteúdo de 2 minutos, 3 minutos, desde que a informação daquele trecho tenha começo, meio e fim. Porque também não adianta você colocar um conteúdo sem raciocínio, que não vai adiantar de nada. E aí também depois você pode fazer remarketing. Remarketing o que é? Na verdade, dentro da estratégia, que eu esqueci até de falar, por isso que a gente é bom fazer roteiro, porque a gente olha aqui o que faltou falar. Você pode fazer, se for no caso de lives, faça uma antecipação. Antecipação é isso que eu faço. Eu aviso que semana que vem vai ter a live. Depois, mais perto, eu aviso de novo. Aí eu aviso nos stories que vai ter a live. Eu coloco qual é o tema. Coloquem o tema da live. Porque pode ser que a pessoa não se interesse. Eu coloco o cronômetro para a pessoa ativar, porque aí o Instagram avisa. O pessoal daqui veio lá, algumas vieram lá do meu perfil de pintura. O que eu faço lá no perfil de pintura? Um pouquinho antes de começar a live, eu posto, eu tenho 2 perfis, lá eu posto. Olha, daqui a pouquinho vai começar a live e tal. É um público diferente, então eu aviso. Se você trabalha com artesanato como renda, clica aqui, me segue lá e aguarde a live. Eu coloco. E aí eu programo. Então vocês entram na live porque vocês veem stories meus lá no outro perfil sendo postados e eu não estou postando, eu estou na live. Mas o que eu fiz? Eu programei os stories para entrar. Depois de 5 minutos que eu comecei a live, lá no meu outro perfil avisa, estou ao vivo. Entre lá. Aí eu mostro como é o caminho. Entre lá, clica na bolinha.
Passou mais 10 minutos que eu estou aqui, lá no meu outro perfil tem outro post que eu programei, outro story. Continua ao vivo, entra lá. Então isso também dá para fazer. Então sempre, se for live, façam antecipação. E depois que você fez ou o conteúdo gravado ou fez a live, façam o remarketing. O remarketing o que que é? É exatamente esses trechinhos que eu reposto. O conteúdo, se for o conteúdo gravado, de bastidores, de tutorial, reposta vez ou outra. Às vezes a gente fica sem graça de repostar o conteúdo e você não percebe que esse conteúdo, muitas vezes, para você ele é repetitivo. Para uma pessoa que viu, ele até pode ser repetitivo. Mas muita gente está chegando hoje no seu perfil e não viu esse conteúdo. Ou até essa pessoa já faz parte do seu conteúdo, do seu perfil, dos seus seguidores, mas também não viu. Por quê? O Instagram, ele mostra o seu conteúdo para, em média, com muita sorte, 5% dos seus seguidores. Então, você tem 10 mil, faz a conta de quanto, 100 pessoas vão ver o seu conteúdo com muita sorte. Só que aí você postou hoje. Esse 1%, a pessoa está no mercado, a pessoa hoje não abriu o Instagram, hoje está vendo novela, o seu conteúdo passou. Então repostem, porque aí a semana que vem pode ser que essa pessoa veja, ou então aquela pessoa fora desse 1% veja. Então os conteúdos eles precisam ser repostados. No caso da live você pode cortar, ou você pode avisar, que nem eu faço nos stories. Essa semana teve live, se você perdeu, aí eu posto a live, eu copio o link dela, porque nem todo mundo sabe clicar naquele continuar assistindo. Então, o que eu faço com a live? A live está gravada no meu perfil, naquele aviãozinho, eu copio o link, naquele aviãozinho mesmo, eu publico nos stories e aí eu colo o link lá, assista completo. Então, eu fico também. Você perdeu a live? Assista a live, porque às vezes você perdeu, você não viu. Ah, professora, mas se você fizer isso todo dia, você se torna chata. Não é questão de ser chata, é questão de você atingir o máximo de pessoas que você pode. Porque é da mesma forma, hoje você viu meus stories, amanhã você não viu. Hoje eu avisei que a live passou, você não viu. Amanhã, se eu não postar, você continua não vendo. Então, isso se chama remarketing. É você remostrar o seu conteúdo para essas pessoas que já acompanharam isso, ou já acompanharam, ou não acompanharam e tem uma nova oportunidade de acompanhar. Certo? Tudo bem até aqui? Então, eu vou só repassar os tópicos. Lembra que eu mostrei que existe roteiro para a live, e isso facilita até com que eu faça uma revisão daquilo que foi falado. Então, os passos para fazer qualquer tipo de conteúdo gravado, seja live, seja conteúdo... E o conteúdo foi o que eu falei, pode ser tutorial, pode ser a venda do seu material, uma live shop, pode ser o tipo de a gente chama de feedback, você mostrando um WhatsApp com o cliente satisfeito. O tipo de conteúdo, realmente, existem inúmeros. Então, o primeiro é a intenção. Lembrando que tudo é vender, mas essa venda pode ser mais descarada ou mais velada. Essa intenção pode ser engajar. Então, engajar é onde você vai pedir para a pessoa curtir, comentar, deixar ali um feedback, um retorno do que ela achou do seu vídeo, do seu produto. Então, isso é pedir para a pessoa engajar. Atrair seguidores. Então, lembrando que se você vai atrair seguidores, precisam ser conteúdos mais curtos, com um linguajar mais fácil, de fácil acesso, não tão técnico. Vender, que é realmente a venda direta, é onde eu vou falar para você. Se inscreve no método Clique de Valor, onde eu explico tudo isso e muito mais. E você também vai fazer uma live shop, pode ser também um conteúdo direto para venda. E também um conteúdo que você mostre, que gere autoridade, confiança, identificação, como são as lives, os conteúdos mais longos, onde você aparece. No caso aqui, foi o que eu falei, eu comecei a fazer lives porque muita gente falava, nossa, eu vejo tanto seu conteúdo, eu te acompanho, eu gosto, eu nem sei como você é.
não sabe se gosta, não sabe se a minha didática está de acordo com o que ela busca. Então, criem também conteúdos onde vocês apareçam. Depois você vai, então a primeira coisa é a intenção, depois o público-alvo. O público-alvo determina qual é a forma como você fala, o seu linguajar, e qual é a jornada que ele está, em que momento que ele está para você poder atingir. Se você está falando um termo muito técnico, você pode ter certeza que é só uma minoria de um público mais consciente, que já domina aquele assunto, que vai te seguir. Então, a jornada do cliente é interessante para você saber em que momento o seu cliente está. Depois é o roteiro, foi onde eu falei qual é o tema. Dentro desse tema você cria ideias soltas, coloca tudo que você acha que precisa entrar dentro desse tema. Depois você organiza. Organiza numa ordem que seja funcional para aquilo, uma ordem que seja clara, que seja executável. E depois você pode até imprimir ou anotar no celular quais são os pontos principais que você não pode esquecer. E de preferência treine a live, treine sozinha, fale com você mesma, porque novas ideias vão surgindo e você também vai treinando dicção, vai treinando oratória, vai treinando postura e o ritmo, que é a parte da narrativa. Depois, então, as estratégias, que podem ser os quadros fixos, que você vai criar com a linha editorial, que precisa estar de acordo com a identidade visual do perfil da sua marca. Faça antecipação para as lives, para ter. Existe até, é que é muito técnico, eu não vou explicar na live. Existe até um recurso, a hora que você abre a live, o Instagram até pergunta se você quer fazer turbinar já durante a live. Ele vai entregar a sua live e dizer que você está ao vivo. Dá para fazer, oi Poia, seja bem-vinda. Como que você está? Existe, o Instagram já pergunta, quer avisar? Eu ainda não fiz isso, eu vou testar para poder falar para vocês. Ele avisa, você quer que eu avise as pessoas que você está ao vivo? Pago, isso é pago. E existe lá no gerenciador, para quem já está mais avançado, também um recurso de avisar que você está ao vivo. Mas se você já fizer uma antecipação, já facilita, já ajuda as pessoas virem para a sua live. E faça antecipação, não é assim uma vez na semana, não. Avisa uma semana antes para a pessoa se programar, avisa 2 dias depois, avisa no dia e avisa perto da live, porque as pessoas esquecem. Se você avisa só de manhã, a pessoa vai fazer a vida dela e à noite ela esqueceu da live. Depois, quando você apertar o REC, apertar gravar, o que você precisa se preocupar? Com o som, com se existe a necessidade de um microfone, a necessidade de uma iluminação, de limpar a tela do seu celular, se existe a possibilidade de você comprar um tripé para te facilitar, colocar esses conteúdos mais facilmente, porque às vezes você fala assim, até eu montar essa pilha de livro, que transtorno, tô com encomenda. Se você tem um tripé que é baratinho, você coloca no tripé e fica mais ágil o seu processo e a possibilidade de você desistir fica menor. Depois, tome cuidado também com o ambiente, o que você mostra na tela, porque isso vai ser julgado. Você querendo ou não, vai ser julgado. As lives, lembra dos primeiros segundos, você posiciona o cliente sobre onde ele está, qual é o tema da live, quem você é. Não fique olhando para o teto. Com a cara assim, porque as pessoas que não te conhecem saem da live. E depois, com conteúdo gravado, cuidado com a legenda e o título, a área de segurança. E depois, na edição, você tem as possibilidades do Canva, do Edits. Para vídeo, existem outros mais técnicos, como o iMovie, como... Não vou falar porque vai confundir a cabeça de vocês. Mas o Canva, CapCut e Edits são os do momento, são os gratuitos e são os facinhos. Cuidado com as músicas que você usa. Não façam firulas nem na foto de vocês e nem nos vídeos, porque eu julgo. Se ninguém julgar, eu estou aqui julgando. Então não façam, porque isso desmerece o trabalho. Dá trabalho de fazer e desmerece o trabalho. Lembra lá, foi que eu falei daquela coisa da roupa no camelô. Nada contra a roupa no camelô, gente. Foi o que eu falei. É outro público. A pessoa que vai lá no Brás, ela está disposta a ficar apertada no meio da multidão,
pechinchar valor, acordar cedo, tomar Coca-Cola quente. É o público que está disposto àquilo. Não é pejorativo. Mas você precisa determinar qual é o seu público. Se o seu público é um público que você quer que valorize o seu produto, que te dê a possibilidade de cobrar mais caro, esse público não vai gostar dessas firulas de quando a gente tinha 15 anos. Depois, com a live no ar, você consegue baixar e fazer conteúdos mais curtinhos para reusar. E faça o remarketing, que é você insistir que as pessoas assistam aquilo depois que aquilo passou, porque nem todo mundo viu, certo? Então, eu quis mostrar para vocês que existe um raciocínio por trás de tudo isso, que existe uma estrutura, que existe uma preparação, porque foi o que eu falei, se fosse fácil fazer, eu faria live todos os dias, mas existe um preparo, existe todo um planejamento. Às vezes, dependendo do tema, ele é mais fácil, dependendo do tema, ele é mais escuro. Ó, eu coloco aqui, o celular faz a compensação do branco. Tá vendo? Até isso interfere. Ó, quando eu coloco aqui, o celular, ele lê o branco e ele escurece meu rosto, porque ele está compensando a luz pra cá. Então, tudo isso precisa estar de acordo para você ter uma iluminação bonita. Se você estivesse com uma roupa branca, o meu rosto ficaria mais escuro, tá vendo? Ó. Então, tudo isso faz parte do seu planejamento de você se mostrar da melhor maneira possível. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Esse é o conteúdo da live, que é fazer... Não é o que eu ensino, a minha proposta aqui é que vocês façam... ensinar a divulgação através da fotografia. Mas eu quero que vocês percebam que, independente se é foto, se é vídeo, tudo gira em torno de como o cliente te percebe. De qual é a percepção que ele tem de você e do seu produto. Tanto no vídeo como na foto. Então só muda o recurso. Logicamente, o recurso de foto, ele é mais... Como a gente diz? Não é perecível. Perecível no sentido de que ele se esgota, ele passa... E as pessoas não querem ver, não tem paciência com aquilo. O vídeo já é mais difícil, por isso que ele precisa de estratégia para prender a atenção. A foto já é mais fixa, já é mais... A gente chama, né, não é perecível, ela não se perde. Toda vez que eu entrar no seu perfil, a foto está lá. Eu não preciso despender de tanto tempo para saber do seu produto, para saber quem você é. Então, o vídeo, ele tem esse monte de preparação justamente para isso. Independente, lembrem sempre disso. Independente do que você faça, o intuito é fornecer informações para o cliente, encantá-lo e vender ao final. Ainda que a venda não seja descarada, ela pode ser outro tipo de conteúdo, mas ninguém está aqui brincando. Já que ninguém está brincando, a gente precisa se enxergar como profissional, como marca e levar isso a sério. Certo? Então, obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a qualquer coisa, convido vocês, quem não conhece ainda, convido vocês a conhecerem o método Clique de Valor. Então, agora é a hora da venda. O método Clique de Valor, que é a minha especialização em fotografia estratégica, no intuito de aumentar a percepção de valor do seu produto, e o link dele está na biografia do perfil. Eu falo lá sobre fotografia, sobre Instagram, sobre rede social, sobre marketing visual. É um ciclo completo para que você profissionalize o seu perfil do início ao fim, com todas as etapas certinhas, para que quando você conquistar um cliente, ele fique e ele compre. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esse conteúdo, foi o que eu falei, não dava para ser uma live onde eu iria te mostrar na prática. Não dá para eu gravar um conteúdo aqui na prática, porque a live até cai. Não existe essa possibilidade. Pode ser que até eu faça isso para dentro do curso, uma aula prática para dentro do curso, assim como tem as aulas práticas de fotografia. Mas aqui, dessa maneira, não é possível. Fiquem atentas nos vídeos que eu gravo. Sempre quando vocês olharem um conteúdo, isso também é uma dica importante, olhem com olhos de criatividade, de criador, de espelhamento. Quando você me vê fazendo
Fotografando produtos em casa em menos de 1 minuto, não fica de olho só no cenário que eu estou montando. Vê como eu gravei esse cenário. Ah, ela gravou mais de perto, aqui ela deu close, aqui ela gravou de cima. Olhem com o olhar também criterioso de criador. Não olhe só o produto final. Quando eu mostro uma foto, não olha só que ela está bonita. Olha que lá eu fiz um contraste, o fundo é claro, porque o produto é escuro e vice-versa. Eu não poluí tanto. Então olhe com esse olhar mais criterioso. Analisem mesmo, sem olhar só o produto final. Certo? Então obrigada por quem esteve aqui, obrigada por quem vai ver gravado depois. E eu vejo vocês na próxima live, daqui 15 dias provavelmente. Agradeceria muito se vocês me dessem sugestões de temas, porque às vezes a minha bola de cristal não está funcionando. Eu faço perguntas, vocês não me ajudam, não respondem, ficam com medo de clicar lá na tela e me ajudar. E eu preciso então da ajuda de vocês. Foi o que eu falo. O assunto eu já sei, eu quero saber o que vocês querem aprender, o que vocês não sabem ainda e que é importante. Então, obrigada, gente. Boa noite para vocês. Até daqui 15 dias. Tchau, tchau.